Segunda de Crônicas, capítulo 32. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Amém, irmãos? Diz assim a palavra: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que estava resolvido contra Jerusalém, tomou então conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E então eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um que é maior do que eles e que está conosco. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas batalhas. E assim o povo descansou nas palavras de Ezequias, que era o rei de Judá. Senhor, nós queremos declarar que o nosso coração deseja repousar e descansar em Ti. Nós queremos colocar diante de Ti hoje os nossos anseios, Pai. Colocar diante de Ti as nossas expectativas. Colocar diante de Ti os nossos desafios e medos. E ainda, Senhor, que pareça numeroso e invencível o exército inimigo, nós declaramos que não há nada e nem ninguém maior do que o nosso Deus. E por isso nos rendemos diante de Ti, com o coração contrito, com a mente que se encontra refrigério na Tua santa palavra. Senhor, nós rendemos a Ti o nosso coração, rendemos a Ti, Senhor, o nosso caminho, os nossos passos. Jesus, eu oro para que nessa noite nós sejamos tomados pelo Teu Espírito, confrontados e ajustados pela Tua palavra. E pedimos isso, Senhor, sabendo que os homens desse mundo não podem fazer nada que só o Senhor pode fazer. E eu reconheço, Senhor, diante de Ti, diante dos meus irmãos, a minha pequenez, de saber que eu não posso fazer nada. Mas eu sirvo a Ti, que és o Deus que tudo pode. E por isso eu Te imploro que o Senhor faça em nós as Suas grandes coisas nessa noite, por meio da Tua santa palavra, em nome do nosso irmão mais velho e Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gente, imagina o cenário. O rei Ezequias, quando ele é levantado como um farol de esperança para Israel. Israel vinha de vários reinados quebrados, de reis que se dobravam a outros deuses, de reis que estavam corrompendo a fé do povo e trazendo paganismo para o meio de Israel. Tanto Jerusalém quanto Judá, que eram as duas cidades fortificadas, estavam abaladas no seu moral e no seu caráter espiritual. Mas quando Ezequias assumiu o trono, o texto sagrado diz que uma das primeiras providências que ele tomou foi mandar derrubar todos os postes ídolos que haviam sido levantados nos bosques. E assim, muitas vezes, nações pagãs tinham acesso à nação santa para ali cultuar deuses balins, deuses pagãos. E esses cultos muitas vezes atraíam não apenas pagãos, mas o próprio povo de Deus.
Então Ezequias foi o rei que não apenas derrubou os ídolos, como também reestabeleceu no meio do povo a cultura da adoração, a cultura de engrandecer o nome do Senhor, de observar a lei de Moisés e de andar nos estatutos eternos que o Senhor havia declarado sobre o seu povo. Amém? Só que uma coisa interessante que nós podemos aprender com a vida desse homem é que o fato de eu e você começarmos a ajustar na nossa vida aquilo que está errado. Talvez hoje você esteja vivendo coisas na sua vida que estão desajustadas, porque em outrora, talvez a sua vida tenha levantado lugares para deuses falsos. Talvez ao longo da sua história você tenha trazido para a sua vivência coisas e práticas que desagradavam ao Senhor. E a partir do momento que nós começamos a caminhar ou a reposicionar o nosso coração, seja aquele que está vindo pela primeira vez, ou seja aquele que está retornando para o coração de Deus, parece que em algum momento o fato de agora estarmos fazendo as coisas certas significa que nós agora não podemos mais ser atacados, que nós não podemos mais passar por dificuldades. E gente, isso é uma grande mentira. Não há evangelho sem luta. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: não há evangelho sem luta. Gente, isso é tão forte que o apóstolo Paulo, ele faz questão de descrever lá na carta à igreja de Éfeso, no capítulo 6, algo que ele chama de armadura do cristão. Lembra disso? Ele dizendo: olha, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo, aos dardos inflamáveis do maligno. E ele começa a falar sobre cada parte da armadura: do capacete, da couraça, da espada, do escudo, das sandálias. E ele fala sobre como aquilo nos protege em dias de batalhas. Irmãos, talvez um dos maiores erros que nós cometemos na nossa caminhada cristã é achar que nós somos chamados a um lugar de altivez espiritual. E eu quero falar a você o que é altivez espiritual. Altivez espiritual é a nossa maneira de muitas vezes achar que simplesmente pelo fato de pertencermos a uma religião, a uma comunidade de fé, ou servir no ministério, nós estamos isentos de buscarmos proteção por meio da nossa comunhão com Deus em relação aos ataques do inimigo. O inimigo vai continuar atacando aqueles que estão buscando construir um caminho para a volta de Jesus. Amém? Sabe quando a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo as primeiras frases de efeito e as primeiras palavras bonitas no meio do mundo, a gente vai decorando, né? A gente chega na escola, no ensino médio, alguém nos apresenta alguns livros, tipo O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, e a gente aprende a frase bonita, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente não sabe nem o que significa. Mas eu me lembro na época de Orkut. Quem aqui teve Orkut? Olha os velhos da igreja. Eita, aposentados. Cadê o coronel? Agora está aposentado, é a vida boa ali, aleluia. Lembra do Orkut? Quem participou das comunidades de Orkut? Meu Deus, como a gente era brega. Aí a gente ia lá e colocava, né? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Graças a Deus, ninguém tinha ousadia de perguntar o que isso significa para você. Porque senão a gente ia dizer só assim, é bonitinho, né? É bonitinho. Só que a gente vai crescendo e vai aprendendo outras frases bonitinhas. Ninguém atira pedras numa árvore que não dá fruto. Então, se você está sendo apedrejado, acredite, é porque você tem frutos. Aí tu vai lá e coloca isso como se tu fosse um crente de uma casta superior. Eu sou um pé de manga com mangas. Aleluia. Alguns estão mais para maracujá. Tem uns irmãos que estão com a cara de maracujá. Meu Deus. As irmãs não, são todas, né, maçãs. Antes que você pense, pastor, maçã é a fruta do pecado. Quem foi que disse isso? A Bíblia não fala que Eva comeu uma maçã não, gente. Isso foi uma invenção de um escritor francês chamado Dante, que criou uma peça chamada O Inferno de Dante. Ele botou uma maçã. Esses dias eu vi um pregador, isso é sério, um amigo meu, não vou dizer o nome dele por uma questão de ética, te amo se você estiver assistindo. E ele declarou no meio da pregação, no momento em que Eva comeu a maçã e deu perdão, quase que eu gritava, não era maçã não. Tem irmãos que dizem que foi um coco,
Porque o texto diz que ela tomou do fruto. Meu Deus, nos ajude, Senhor. Mas a gente vai acreditando nisso. Mas, irmãos, embora essas frases sejam bregas, isso seja engraçado, há uma grande verdade. Só é atacado aquele que é relevante, aquele que faz diferença. Então, todas as vezes que você percebe que o seu casamento, que as suas finanças, que a sua caminhada com Deus é um alvo do inimigo, isso significa que você está no caminho certo. Eu posso ouvir um amém? Qual é a questão em pauta? É que muitas vezes o motivo do nosso casamento, das nossas finanças, da nossa comunhão com Deus e de outras coisas estarem passando por dificuldade, não é um ataque do inimigo, é só uma colheita de irresponsabilidade. E nós temos que saber diferenciar entre aquilo que é um ataque do inimigo e entre aquilo que é só uma colheita de irresponsabilidade. E qual é o crivo para isso? É se aquilo que eu estou fazendo, vivendo no meu casamento, é bíblico. É se a maneira que eu administro os meus recursos é bíblica. É se a maneira que eu sirvo aos meus irmãos e sirvo o meu Deus é bíblica. Porque se não for bíblico, isso significa que eu apenas estou colhendo fruto da minha irresponsabilidade. Eu apenas estou gastando mais do que posso. Eu apenas não estou dando a atenção devida à minha família como eu deveria dar. E não estou servindo ao Senhor com a intenção correta como eu deveria servir. Quem está me entendendo, diga amém. Quem não está precisando dizer nada não, mas Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para um texto como esse, nós estamos vendo agora um homem que diante de tudo aquilo que ele operou, diante de tudo aquilo que ele fez, talvez ele pudesse pensar que agora ele tinha um crédito diante de Deus. E que crédito é esse? Eu não serei mais atacado pelos meus inimigos. Eu não serei mais pressionado pelas circunstâncias do mundo. E deixa eu perguntar aqui, gente, quem essa semana se sentiu pressionado na sua vida em relação a alguma demanda? Levanta a mão. Se eu tivesse 4 braços, eu levantaria os 4. Porque toda semana eu me sinto pressionado em relação a alguma coisa. Só que o fato de você se sentir pressionado não significa que você está abandonado. E o que nós precisamos aprender em dias de pressão, em dias de luta, é de que é no lugar da pressão que o Senhor forja a vocação. Amém? Irmãos, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, 2 tipos de pessoas nascem: os vocacionados e os frustrados. Os vocacionados são aqueles que pegam o problema e transformam dentro dele uma solução. Os frustrados são aqueles que se rendem e vão buscar sempre apenas uma palavra que diz: o bichinho, você ao menos tentou. Sabe, irmãos, tem uma palavrazinha que começou a ficar meio que assim bonita de ser dita nos últimos tempos, que é a palavra. Quem já ouviu a palavra resiliência? Quem já ouviu? Tem gente que você pergunta assim, né? Qual a sua principal característica? Antigamente era como: eu sou perfeccionista. Agora mudou, a nova palavra é resiliente. E graças a Deus ninguém pergunta de volta: mas o que é ser resiliente? Porque senão alguém dizia: essa é uma pessoa que resile. Mas sabe o que é resiliência? É você ter a capacidade de reconstruir um caminho enquanto algum outro caminho seu se perdeu. É você ter a capacidade de se reinventar quando os seus planos deram errado. É você ter a capacidade de continuar seguindo quando as circunstâncias estão dizendo que você pare. Irmãos, a pessoa mais resiliente que eu conheço na minha vida é a minha esposa. Você, meu amor, linda e maravilhosa e absoluta. Hoje, com essa roupa, jovem, você está parecendo uma menina Be Brave. Olhe só, camisa, cor. Que com essa camisa, Vitor? Rosa goiaba. Jeans básico e um tênisinho branco. Rosa goiaba. A Bíblia diz que nós somos o bichinho de Jacó. Toda goiaba bonita e madura tem um bichinho dentro dela. E você com essa camisa rosa goiaba, eu quero te dizer: não adianta correr.
eu sempre serei um bichinho dentro do teu coração. Meu Deus, está ficando cada vez mais difícil. Alguém, por favor, dê de presente para Mores umas camisas com umas formas geométricas, com coração, com alguma coisa. Porque você vindo básica demais, Mores, você não apenas dificulta a minha capacidade de lhe elogiar, como você dificulta a capacidade do básico existir. Porque em você tudo que é básico se torna extraordinário. Melhorou, né? Melhorou. Meu Deus do céu. Onde é que eu estava antes de Mores me atrapalhar? Sim, resiliência. Eu conheço poucas pessoas tão resilientes como Mores. Eu me lembro que quando Mores ela se formou, ela passou os anos ali estudando tal, para se formar. E eu pensando na minha cabeça, o professor dando aula, várias aulas. E eu pensando na minha cabeça, meu Deus, quando minha esposa se formar, ela vai ser médica, eu vou ser rico, graças a Deus. Finalmente chegou o momento de eu ser um esposo troféu, que momento maravilhoso, Senhor. E aí ela se formou e começou a trabalhar. Gente, um mês a gente pagou todas as nossas contas. Eu digo, meu Deus, como eu sou rico. Meu Deus. Eu estava andando assim. Quem és tu, Salomão? Onde está Salomão? Gente, como a gente estava rico. Eu digo, meu Deus, que riqueza. Eu nem acreditava que meu telefone não tocava mais 011 perguntando, você conhece o senhor Edilson Augusto? Tinha nego que eu ficava... Gente, pensa numa felicidade. A gente comprou um carro. Meu Deus, o primeiro carro 0 km da gente. A gente saiu da concessionária. Meu Deus, 2 meses. Ela chega para mim e diz assim, meu filho, diz que foi que houve. Passei na residência. Eu disse, isso é bom? Ela disse, agora eu só posso trabalhar na residência. E lá eu só recebo uma bolsa. Gente, eu me senti naquele filme Nota Compadecida. Fico rico, fico pobre, fico rico, fico pobre. Eu me senti, Oséias, vinde e voltemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou. Eu digo, Deus, estava tão bom nessa parte de ser rico aqui, Senhor. Como estava maravilhoso. Mas Mores entrou na residência, se formou. E uma das coisas que eu observo na minha esposa é que todas as vezes que ela chega num nível onde ela percebe que o tempo está terminando num lugar, ela se reinventa. Por que é que eu estou falando disso, gente? É porque talvez muitos de vocês aqui estejam hoje diante de situações de transição. E ao invés de transicionar, você está tentando permanecer num lugar que Deus está mandando você sair. Às vezes você está tentando sustentar uma coisa que Deus quer que você solte. Escute, é impossível entrar no novo de Deus carregando as coisas velhas que um dia foram boas na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Tem coisas que foram boas até ontem, mas que elas não vão servir mais para hoje. E eu não estou falando só de negócio, eu não estou falando só de recursos. Eu estou falando de caminhada cristã. Nós muitas vezes temos o hábito de achar que constância é repetição. Constância e repetição não são a mesma coisa. Às vezes a gente acha que pelo fato de ter um ritual de se relacionar com Deus todos os dias, aquilo é suficiente. E é por isso que muitas vezes eu e você sentimos uma distância de Deus, mesmo fazendo as mesmas coisas que fazíamos, mesmo a nossa vida estando da mesma forma que estava, mesmo a gente tendo as mesmas disciplinas que tinham. Eu quero que você entenda que o nosso Deus é grande, Ele está se expandindo em glória, e eu e você precisamos expandir para viver o novo dEle todos os dias, amém? E isso não tem a ver com uma vida que nos glorifica. Isso tem a ver com uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então eu estou convencido, meus irmãos, de que é no lugar de ameaça, que é no lugar de pressão, que Deus Ele forja vocações. Só que para mim algo que chama muita atenção nesse texto, eu queria fazer hoje um paralelo profético. E peço que você possa abrir o seu coração para entender isso. Porque a palavra diz que quando o rei Ezequias percebe que Senaqueribe está avançando com um exército sobremaneira numeroso,
contra o povo de Deus, o texto diz que a primeira provisão dele, a primeira providência dele, o primeiro pensamento dele é de fechar as fontes de água. Ele não estava entulhando as fontes, ele estava protegendo, ele estava guardando as fontes de água. Agora entenda, o autor de Provérbios, ele diz no capítulo 4 assim: dentre todas as coisas, guarde o seu, começa com có e termina ação. Guarde o seu, e por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O que o autor de Provérbios está dizendo é que aquilo que jorra do meu coração gera aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que brota do meu coração, aquilo que jorra da minha existência, traz vida ao tipo de vida que eu tenho. Então é no meu coração que estão as fontes da minha vida. E todas as vezes que eu permito que o meu coração seja amargurado, eu estou amargurando as fontes do meu coração. Agora, sabe o que eu acho incrível nesse texto? É que ele, percebendo isso, duas coisas ele entende, e por isso ele foi proteger as fontes de água e o ribeiro que ali passava. Primeiro, era uma estratégia de guerra, de que naquela época, naquele contexto, de que quando um exército inimigo chegava diante das portas de uma cidade, diante das muralhas de uma cidade, eles procuravam primeiro se as fontes de água eram do lado de fora. Por quê? Porque eles iam contaminar a água, para que o povo dentro da muralha não tivesse água. E sem água não tem vida, não é verdade? Então não é que o pessoal ia ficar uns dias sem tomar banho, é que eles não tinham mais água para beber, os animais iam morrer, as plantações iam morrer. Então o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam protegendo aquilo que gerava vida para a cidade. E a segunda coisa é de que eles guardavam uma parte dessa água saudável para poder nutrir, aliás, hidratar o exército inimigo. Então eles usavam a fonte que era do povo, no caso aqui do povo de Deus, de Israel, que iria hidratar o exército de Senaqueribe. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? É que eu preciso observar se as fontes da minha vida estão guardadas com o Senhor, ou se eu estou permitindo que circunstâncias, pessoas ou coisas estejam amargurando quem eu sou e matando a minha vida por dentro. Gente, tem muita gente que está assim hoje. Talvez a gente seja a geração mais amargurada que existe hoje. Vocês já viram gente que hoje é bonito você falar que está de mau humor, não é assim? Ninguém fale comigo na parte da manhã, porque eu sou insuportável. Quem é que tem a obrigação de aguentar a tua insuportabilidade? Não, porque ninguém pise nos meus calos. Estrela da manhã, ninguém pise nos meus calos. A gente se tornou uma geração, irmãos, tão mimada, que a gente quer que os outros protejam na nossa vida aquilo que a gente não tem coragem de proteger. A gente está sempre tentando terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Quem é responsável pela sua comunhão com Deus? Não é seu pastor, não é seu líder, não é seu cônjuge, não são seus filhos. Só tem um responsável pelas fontes do seu coração. Sabe quem é? É você. Se o seu coração está amargurado, a culpa só é de uma pessoa. Quem é? É você. É você que está permitindo que a amargura permaneça, que está permitindo que a amargura fique. Agora, opa, vai ter um show aqui agora? Aleluia, saiu. Sei que era um alienígena tentando me levar, mas a gente não acredita que a gente é evangélico, né? Ninguém quer que tenha alienígena não, né? É chato, quase que eu orava em línguas. Pelo amor de Deus, alguém levantou a mão lá atrás para que você seja abduzido hoje. Mas irmãos, quando a gente olha para homens que passaram por situações assim, num cenário de pressão, Deus forjou a vocação deles. A gente lembra de pelo menos 3 homens. O primeiro deles é Moisés. Lembra? Quando Moisés nasce, Faraó dá uma ordem para que todos os meninos fossem mortos. Mas o alvo dele quem era? Era Moisés. Só que o que é que acontece? A mãe de Moisés, juntamente com a irmã, colocam Moisés no cestinho e colocam Moisés no lugar onde
a filha de Faraó descia para se banhar com as suas servas. E é engraçado, irmãos, porque a gente muitas vezes acredita que colocaram ele dentro d'água e ele foi descendo, né, nas águas. O texto diz que ele foi colocado no lugar das águas onde a filha de Faraó se banhava. Essa parte aí é por nossa conta, da gente achar que botou ele dentro d'água e ele foi subindo cachoeira, descendo. Você já assistiu o filme de Moisés? Aquele bem antigo, a long time ago, ó. Moisés dentro do cestinho, meio que surfista, né? E sobe dessa água, a água vem. Não, irmãos, o que aconteceu é que a filha de Faraó, quando viu o menino no cesto, achou que aquilo era um presente dos deuses, trouxe o menino para dentro do palácio. E o alvo de Faraó, que era Moisés, cresceu dentro do palácio, sendo sustentado por Faraó. Moisés foi criado, ensinado e cuidado dentro da casa do homem que queria matá-lo. Um outro homem que nós vemos é Davi, no palácio do rei Saul. Davi já havia sido ungido, o novo rei de Israel. Saul sendo atormentado por um espírito maligno, que Deus permitiu que estivesse sobre ele. Pediram para trazer um tangedor, traga alguém para tocar aqui para ele. E foram buscar Davi. Davi está ali tocando harpa. E quando ele tocava, o espírito que estava sobre Saul se ausentava. E Saul ficava calmo. Imagina a tentação de Davi: ficar dentro do palácio, servindo o rei. Mas não, ele decidia sempre voltar para a casa do pai, para a casa do pai dele. Quem aqui já assistiu a série Casa de Davi? Na Prime Video. Se você não assistiu, assista, muito bom. Mas, por favor, tem muitas licenças poéticas lá, tá, gente? Você não achar que era tudo daquele jeito ali. Aquele romance de Davi com Mical, tá, não está na Bíblia não, tá? É lindo, é bonito, é fofo, mas não está escrito daquele jeito. Mical, inclusive, era uma peste. Mas enfim, Davi estava lá, trazendo conforto para alguém que ia matá-lo, que queria matá-lo. E sabe o que é interessante? É que quando Saul descobre posteriormente que Davi ia ser o novo rei, que ele tinha sido ungido, ele começa a perseguir Davi a fim de matá-lo. E eu não sei se você já parou para pensar, mas Davi fugia de Saul, não era com medo de Saul matá-lo. Davi fugia de Saul porque ele tinha medo dele matar Saul. Ele respeitava quem Saul era, e ele entendia que Saul era um ungido de Deus e não deveria morrer pela mão dele. E ele fugia, não era com medo de ser morto, ele fugia com medo de matar Saul. É por isso que várias vezes você vai perceber, Davi ele vai lá, pega uma lança, crava do lado de Saul, corre, sobe na montanha e começa a gritar: pai Saul! E Saul sai desesperado, vendo a lança. O que foi que aconteceu aqui? E Davi disse: essa lança encravada do teu lado fui eu que coloquei, para que você saiba, se eu quisesse te matar, eu teria feito isso hoje. Aí Saul se arrependia, chorava, dizia que amava Davi. E várias vezes Saul tinha a oportunidade de ser morto pelas mãos de Davi. Davi não matava. Só que ali Davi estava sendo forjado, ele estava crescendo vocacionalmente. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Se você tiver a chance de se vingar de alguém que lhe persegue, não faça. Porque se você fizer isso, você vai interromper o seu crescimento vocacional. Você tem que esperar que o Deus que você serve faça justiça, e não você. Eu posso ouvir um amém? Não somos nós que temos que tomar as rédeas e dizer: Deus, eu vou fazer aquilo que parece que o Senhor não está sabendo que tem que fazer. Parece que a gente de alguma maneira acredita que a gente faria melhor do que Deus. Mas não. Mas além de Moisés, além de Davi, também tem José. E José para mim foi o cabo que mais, meu amigo. Não, José, ele está de parabéns, gente. Ele merece um abraço nosso quando a gente chegar no milênio. Tipo assim: José, vem. Porque José, primeiro, foi vendido pelos irmãos. Tu imagina isso? Foi vendido pelos irmãos. E por que ele foi vendido pelos irmãos? Porque os irmãos tinham inveja dele. Só porque José teve uma revelação.
de que ele via o sol e a lua se dobrando diante dele e as estrelas, que eram os irmãos. Só por isso. Os irmãos decidiram matá-lo, venderam. Disse, não, pai, ao invés de a gente matar, vamos ganhar dinheiro com ele. Venderam. Aí vai José, é comprado por um homem lá no Egito, chamado Potifar. Esse homem coloca José para trabalhar na casa dele. E José começa a administrar tão bem as coisas de Potifar, que ele diz assim: José, está aqui a chave de casa, governa tudo, cuida de tudo, porque eu confio em você. Meu amigo, ó José, sendo honrado por Deus. Só que a infeliz da mulher de Potifar olhou para José e achou José bonito. Por que a Bíblia diz que José é bonito? Não sei, mas ele era. Olhou para José, achou José e chamou José: José, deita comigo. Aí José: não, quando estou com sono, vai-te embora. O texto diz que dia após dia ela convidava José. E José: não estou com sono não, estou tomando café direto, está tudo certo. E um dia ela trancou José e disse: José, você vai deitar comigo. E ela disse assim: como poderia eu fazer isso? Contra o meu Senhor, contra o meu Deus e contra o teu marido, que me confiou as coisas aqui. Gente, a vida de José, para mim, nesse ponto, ela tem que ser observada. Eu queria que você guardasse isso, porque a gente não está falando de uma situação pontual, não. José, ele foi tentado dia após dia por aquela mulher, e ele poderia ter se deitado com aquela mulher, poderia ter tido intimidade com ela, e ninguém ia ficar sabendo, porque ele é que cuidava de tudo. Ele era quem cuidava da casa, mas ele sabia que os olhos de Deus estavam sobre ele. Irmãos, a gente precisa avaliar que tipo de cristão a gente é. Porque se hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de pecar sem que ninguém soubesse, apenas Deus, o que é que nós faríamos? Muitos de nós queremos ter uma vida secreta, porque a gente não tem temor do Senhor. A gente tem medo apenas de perder a nossa reputação. A gente tem medo de perder o nosso título, perder o nosso casamento, perder a nossa credibilidade, perder o nosso emprego. Mas eu quero que você entenda: a coisa mais importante que nós temos é a nossa moral diante de Deus. E é disso que nós temos que cuidar. Porque assim como aquela mulher todos os dias convidava José para o pecado, todos os dias o inimigo nos convida para o pecado. E eu preciso dar a mesma resposta: eu não irei decepcionar o meu Senhor. Eu posso ouvir um amém nessa igreja? Nós não podemos ser uma geração que fica encontrando desculpas na nossa humanidade. Não adianta, irmãos, a gente ter uma vida imoral, errada, e achar que pagar R$5.000 para subir num monte e ganhar um colete torna você uma lenda. Você é uma fraude. Para ser um homem de Deus, você tem que dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e hoje eu vou ser quem eu nunca fui antes. Amém? A gente quer colocar nos eventos da igreja a responsabilidade da nossa mudança. A gente tem aqui o renovo. Você acha que você for para o renovo lá, chorar, ver tudo aquilo, batizar, se você não chegar em casa sendo um homem diferente, não adiantou de nada ir para lá. Você só foi para uma colônia de férias gospel. Não adianta chegar aqui domingo à noite e ouvir uma palavra e dizer que lindo, que maravilhoso, e botar uma foto: estamos na foto do melhor lugar do mundo, se você não é um lugar para a presença de Deus estar. Se Deus não encontra prazer de estar conosco. E nós precisamos voltar para esse lugar, onde ainda que o cenário seja perfeito para o pecado, eu escolho o risco de morrer diante dos homens para continuar vivo diante do meu Deus. Nós precisamos voltar a ser esse tipo de gente. Esse homem foi injustiçado. Ela rasga um pedaço da roupa de José e começa a gritar dizendo: ele tentou contra mim. José é colocado na prisão. Olha a vida de José, gente, sendo forjado. Aí na prisão, José se torna meio que o chefe do pavilhão. Foi promovido. José agora é o líder da facção lá dentro do presídio do Egito. E José, líder da facção, ele conhece 2 companheiros de cela,
Um era o copeiro do rei e outro era o padeiro. E os dois estavam ali presos porque havia tido uma tentativa de assassinato contra Faraó. E os dois eram os principais suspeitos. Porque o padeiro, ele fazia a comida, não era só o pão. E o copeiro era aquele que provava a comida. O serviço do copeiro era, quando chegava uma comida para o rei, quem provava antes do rei era o copeiro. Então se tivesse veneno, quem batia a caçuleta era o copeiro, não era o rei. Então alguém tramou contra o rei, trouxe um prato de macarronada com chumbinho. O coitado do copeiro ia lá, dava uma garfada e dizia: Deus, pensa num emprego sem futuro. Mas era o emprego dele, ele estava lá. Aí agora há uma trama contra Faraó. Descobriram, os espiões descobriram, a CIA descobriu que tinha um plano para matar Faraó. E quem eram os suspeitos? Quem fazia comida e quem experimentava. Aí eles chegaram para José e contaram o que estava acontecendo. E José trouxe duas palavras. Olha, José dentro da prisão, foi vendido pelos irmãos, depois foi tirado da casa que ele trabalhava por uma injustiça. Agora ele está preso. E ele está trazendo uma revelação para os seus companheiros de pavilhão. E ele diz para o copeiro: olha, você logo vai estar livre, vai estar tudo certo. Aí vira o padeiro e diz assim: mas tu vai dar errado, vai dar muito errado. Você vai bater a caçuleta, vai dar certo, vai dar errado. Sabe o que é que eu aprendo com José aqui? É que homens de Deus, não importa o cenário, ele não tem uma palavra de conveniência, ele tem uma palavra de verdade. Porque José poderia, para ficar amigo dos dois, falar coisas que eles queriam ouvir. José está falando para o padeiro algo terrível de ser dito, mas ele está falando. O que falta hoje na igreja do Senhor, nos nossos púlpitos, é não falar para o povo aquilo que o povo quer ouvir, mas falar o que o povo precisa. Eu posso ouvir um amém? Só que o que falta no povo que escuta quem está no púlpito é não ficar chateado quando alguém não fala o que eu quero ouvir, mas quando fala o que eu preciso. Eu posso ouvir um amém de novo? Porque é muito fácil a gente olhar e dizer: estamos sendo enganados pela mensagem. Sabe por que a gente é enganado por mensagens falsas? Porque a gente não lê a mensagem verdadeira, que é a palavra. A coisa mais fácil de se identificar é um homem e uma mulher que prega mentira em um púlpito. Por que o povo é enganado? Porque o povo não lê a palavra. E quem não lê a palavra não consegue discernir se o que está sendo dito é da parte de Deus ou não. É simples, gente. Se foge do evangelho. Esse dia eu vi uma pessoa dizendo assim: o evangelho que me dê licença, mas eu quero dar a minha opinião profética. Eu digo: isso é uma peste, homem. A minha opinião profética, eu quero que a sua opinião profética morra. E você também. Muito bem, meu filho. Não tem negócio de opinião profética não, gente. Um dia desse eu vi um cara que disse que é apóstolo, dizendo assim: ele leu um texto de Paulo e disse assim: se eu pudesse eu diria para Paulo, de apóstolo para apóstolo, Paulo. Não é bem assim, né? De apóstolo para apóstolo. Ainda bem que Pedro já morreu, por muito menos ele arrancou a orelha de um. Não, irmãos. Mas sabe o que aconteceu com José? É que esse homem estava sendo forjado para uma vocação. Veja, Moisés, qual foi a vocação dele? Dentro do palácio de quem oprimiu o seu povo, ele foi preparado para libertar o povo que era oprimido. A vocação de Davi, dentro do palácio do homem que lhe perseguia, ele estava sendo preparado para suceder esse homem. Só que a vocação de José, para mim, é a mais desafiadora para nós, porque José estava sendo preparado para servir quem o perseguiu. Igreja, se o mundo nos persegue, sirvamos o mundo. Se alguém nos persegue, sirvamos esse alguém, porque essa é a nossa glória, morrer em nome do nosso Senhor Jesus. Eu posso ouvir um amém? Essa é a glória da igreja. Não ache que a nossa glória é a gente agora, estamos aumentando o templo, estamos abrindo a igreja agora, porque estamos... Essa não é a nossa glória. A nossa glória não é quando a gente faz um evento e diz assim: menino, tu viu, nem deu de gente. Isso não é a nossa glória. Sabe qual é a nossa glória? É ser obediente ao Senhor até a morte, e morte de cruz.
Amém? Essa é a nossa glória, assim como foi a glória do nosso Senhor. Agora esse homem anda nesse lugar. Então por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o cuidado com a minha formação dentro do ambiente de pressão interna e externa define o tipo de cristão que eu vou ser. E sabe qual é o problema? É que é perfeitamente possível eu e você sermos leais a práticas que farão de nós pessoas infiéis a Deus. Abra por favor a sua Bíblia comigo, lá na 3ª epístola de João. Você vai achar as epístolas pedrinas, depois as joaninas. 3ª epístola de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais em presença da igreja testificaram do teu amor, os quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Preste atenção agora, verso 8. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então perceba, nos primeiros 8 versos dessa epístola, que só tem um capítulo, é uma carta que ele escreve para 2 homens, para Gaio e para Demétrio. Ele começa falando que alegria que ele tem de ouvir acerca da conduta de Gaio, que alegria ele tem de saber que esse filho espiritual tem andado na verdade de Deus, pregado a palavra genuína, e como as pessoas dão bom testemunho dele. Mas veja como ele vai continuar o texto agora a partir do verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos por meu nome. Irmãos, veja, ele escreve para 2 pessoas essa pequena carta, mas ele fala de quantas pessoas? De 3. Ele fala sobre Gaio, e antes de falar de Demétrio, ele cita um outro homem chamado Diótrefes. Que nomezinho feio, viu? Quando você quiser irritar um irmão com ofensa, chame-o de Diótrefes. Seu Idiótrefes. Pare de ser Idiótrefes. Diótrefes, ele é o tipo de gente que traz confusão para o meio da igreja do Senhor. Como assim, pastor? Escuta o que eu vou lhe dizer. Esse é o tipo de homem que resiste o tipo de ensino que a igreja precisa. Só que quando a igreja olha para ele, ele está numa posição de um homem de Deus. Ele só tinha esse lugar de primazia porque ele estava numa posição de homem de Deus. E é errado a comunidade que tenta impedir a igreja de ser igreja. A igreja tem que ser igreja. E para a igreja ser igreja, ela não pode ter um Senhor aqui nessa terra, porque ela já tem um Senhor que está no céu, amém? Então o que é que Diótrefes era? João deixa claro, ele é alguém que dentre vocês quer ter a primazia.
Então ele é aquele tipo de líder que ele quer se colocar numa posição que talvez depois de Deus porque talvez ele ache que está até acima de Deus. Ele é um tipo de líder que impede você de reconhecer as verdades eternas. Que verdade é essa? É alguém que chega e diz assim: olha, cara, eu percebo que você precisa confessar esse pecado. Aí um Diótrefes da vida chega e diz: então não é bem assim não. Não, isso é muita radicalidade. Esse é um tipo de Diótrefes. Mas tem um outro que para mim é o pior. Qual é o outro? É aquele que você vem, abre o seu coração, confessa seus pecados, conta a sua intimidade, e no dia que ele fizer algo que Deus reprova e você questionar, ele vai olhar para você e vai dizer assim: quem é você para falar de mim? E ele vai começar a elencar o seu pecado. Ele é muito parecido com Satanás, porque ele é um acusador. Só que a gente não percebe isso, porque às vezes Diótrefes tem um PR antes do nome, tem um AP antes do nome. Às vezes Diótrefes, ele está aqui no lugar que eu estou, tendo a autoridade que eu tenho, tendo a oportunidade que eu tenho de estar aqui falando para pessoas. Diótrefes às vezes está na internet, dizendo que está falando em nome de Deus. Diótrefes às vezes está escrevendo o livro que eu e você estamos lendo, e no meio de muitas verdades ele coloca algo para manipular o seu coração. Irmãos, eu não acredito em evangelho que o sermão do pastor no domingo à noite é falar mal da igreja do outro. Porque se uma parte do corpo padece, todos nós padecemos. Não há sucesso numa igreja se numa cidade tiver uma comunidade saudável e o resto estiver doente. O corpo de Cristo não é a fonte, não é a presbiteriana, não é a batista, não é a quadrangular. O corpo de Cristo somos todos, amém? Então o que a gente precisa aprender, irmãos, é que uma coisa não pode ser resistida. Quem era João? João era um apóstolo. A palavra diz que o Senhor criou o fundamento da igreja sobre o fundamento apostólico, que não tem a ver com um título, mas com um tipo de fundamentação, uma igreja de envio, uma igreja de compreensão. Então quem é Diótrefes? É aquele que impede que o fundamento correto seja construído sobre a igreja. E qual é o fundamento da igreja apostólica? Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa o Senhor colocou como pedra de esquina, como pedra angular. Então, irmãos, não é saudável uma comunidade que te ensina a ser próspero, que te ensina a ser explosivo, que te ensina a bater metas, a ter resultados, que toca nas tuas carências, mas que não te leva ao arrependimento, que não fala do risco iminente que nós temos de estar caminhando para o inferno, mesmo congregando dentro de uma igreja. Jesus é a salvação do perdido e não o alívio dos carentes. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? O fato de Jesus vir para nós não foi para aliviar a nossa carência, foi para dizer: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, tragam o seu fardo, coloquem diante de mim, tomem o meu, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é. Ele disse: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Esse é o padrão de Jesus. Só que, irmãos, para a gente finalizar, tem algo que a gente fala com tanta naturalidade, mas é tão difícil viver. Lá no final do capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a morte dele, sobre o que vai acontecer, sobre o ministério do Espírito Santo, está dizendo tudo lá. E no final ele diz assim: tenha bom ânimo, nesse mundo você terá aflições, mas não se preocupe, porque eu já venci o mundo. Irmãos, de verdade mesmo, tu chegar para alguém que está arrebentado, que está todo quebrado, que foi traído, enganado,
que perdeu o emprego naquela semana, que viu o filho falar assim: pai, compra um biscoito recheado para mim, e ele não ter às vezes dinheiro na conta para comprar isso. E você olhar para alguém e falar assim: tenha bom ânimo. Vocês acham que é fácil? Vocês acham que é fácil de receber isso? Então, onde é que Jesus estava com a cabeça quando ele declarou isso sobre nós? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Onde é que ele estava com a cabeça quando ele disse isso? O que é ter bom ânimo? O que é estar nesse lugar onde eu quero permanecer bem mesmo quando tudo está mal? É ter o mesmo coração e a mesma mente que o rei Ezequias teve. Eu estou diante de uma derrota iminente. O exército inimigo é maior do que o meu. As minhas fontes estão expostas e vulneráveis. O que é que eu vou fazer agora? O meu povo não está acreditando que pode vencer. O que é que eu faço agora? Vamos voltar para o texto. De 2 Crônicas 32. Vamos ler a partir do 4. Assim, muito povo se ajuntou, tapou as fontes, como também os ribeiros que se estendiam pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se animou e edificou todo o muro quebrado e as torres, e levantou outro muro por fora e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, colocou capitães de guerra sobre o povo, reuniu na praça, na porta da cidade. Perceba, ele fez um monte de coisa externa. Colocou exército, levantou o muro, reconstruiu o que estava quebrado. Mas isso não era suficiente para animar o povo. O que animou o coração do povo, o texto vai dizer. Olha o que diz. No final do verso 6. Então falou-lhes ao coração. Deixa eu lhe falar uma coisa. Se você quer aprender a ter bom ânimo diante de dias de pressões, diante de dias de adversidade, não é o que Deus fala aos seus olhos, não é o que falam aos seus ouvidos, mas é o que Deus está falando ao seu coração, porque é do seu coração que procedem as saídas da vida. O que você olha não é suficiente. Não era suficiente para o povo ver o exército sendo aumentado, não era suficiente para o povo ver as fontes sendo protegidas, não era suficiente para o povo vendo os muros sendo reconstruídos. O que o povo precisava era de alguém que falasse ao seu coração. E quando ele falou o coração do povo, foi o que ele disse: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco que é maior do que todos. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para nós? Quando ele disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele estava dizendo assim: sim, eu sei que as dívidas são difíceis, eu sei que a má notícia é insuportável, eu sei que o diagnóstico dos homens parece intransponível, eu sei que as circunstâncias são contrárias, mas está aqui alguém que é maior do que tudo isso. Então tenha bom ânimo, porque aquele que é maior do que as suas dores está com vocês. É disso que nós temos que lembrar todos os dias. É isso que o nosso coração precisa lembrar todos os dias. Eu não sei a solução, eu não sei como resolver, eu não sei como tratar, eu não sei nem por onde começar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou sucumbir, eu vou me entregar? Não! Eu vou ter bom ânimo. E por que eu vou ter bom ânimo? Porque aquele que está comigo é maior do que o que está contra mim. Você entende isso? Você entende como isso é poderoso? E como nós precisamos trazer essa verdade para dentro da nossa vida. Não, irmãos, ele não prometeu uma vida de conto de fadas. Ele não prometeu sucesso fácil.
Ele não prometeu sim para tudo que você pedisse. Ele não prometeu que abriria todas as portas que você quisesse. Ele não prometeu que ia te honrar diante dos teus inimigos. Não, Ele não prometeu isso. Porque até quando o texto diz que Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, não é para envergonhá-los, é para que eles vejam que tem um que é maior do que todos. Tem um que é maior do que todos. Tem um que é maior do que a dor que você está sentindo. Tem um que é maior do que a raiva que você sente, a falta de perdão, o desamor, a amargura. Tem um que é maior do que a sua desilusão, a sua falta de esperança. Tem um que é maior do que a sua falta de fé. Tem um que é maior do que a sua frustração com a religião, com líderes, com homens dessa terra. Tem um que é maior do que Diótrefes, mas tem um que também é maior do que João. Ele não é maior só do que aqueles que são ruins, ele é maior do que aqueles que são bons também. Não existe na terra, no mundo, em lugar nenhum, alguém que se compare ao nosso Deus. Ele é grande, poderoso, rico em misericórdia, cheio de amor. E Ele morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Então eu preciso olhar para mim, para o meu coração, e falar todos os dias ao meu coração isso. Não é sobre o que eu estou vendo com os olhos, não é sobre o que eu estou ouvindo com os ouvidos, e a redundância é proposital. Não é sobre aquilo que eu estou tocando com as minhas mãos, mas é sobre aquilo que o meu coração está ouvindo, que o meu coração está sentindo. É sobre aquilo que o meu coração está impregnado. Sabe, irmãos, eu amo, eu quero encerrar com isso, a música pode subir. Eu amo quando eu vejo João, esse mesmo João, tendo a visão dos últimos dias. E você sabe que João, ele se coloca ali como meio que o melhor amigo de Jesus, como o mais próximo. E isso é tão forte que Jesus, ele fala algo a respeito de João, a ponto de dizer que João, ele não morreria como os outros iriam morrer. E criou-se uma história, a palavra diz que criou-se uma história no meio dos discípulos, de que João não morreria. E Pedro foi perguntar para quem? Para Jesus. Tipo assim, ei, todo mundo aqui tem uma palavra para padecer, para tudo, mas e João? Aí Jesus dá um fora, bem amoroso em Pedro. O que é que tu tem a ver com isso? Se eu não quiser que ele morra, ele não morre não. Aí sabe o que aconteceu com João? Ele foi o único dos apóstolos que não foi sentenciado à morte, mas ele foi levado para uma prisão, numa ilha chamada Pátimos, já em idade avançada, cabelos brancos, a vista já não era mais tão boa. E você imagina o que é colocar um homem velho, sem amigos, sem alguém para cuidar. Só que um dia, nesse lugar de pressão, a presença do Senhor veio e o arrebatou. E ele olhou e viu uma escada que subiu ao céu, e uma voz que disse: João, sobe aqui. E quando João subiu, ele viu uma sala, e ele viu um trono de onde saíam raios, relâmpagos e trovões. E ele viu que diante desse trono haviam 7 tochas acesas, que eram os 7 Espíritos de Deus. Ele percebeu que ao redor haviam 24 tronos, com 24 anciãos, reis com coroas, mas eles tiravam as coroas e lançavam aos pés do trono. Olhando o ambiente, ele viu 4 seres que ele nunca tinha visto na terra, que é difícil até de explicar como eles são, mas ele diz que são 4 seres viventes. Diz que eles tinham 4 faces de rosto, e eles tinham olhos por todo o corpo, e eles declaravam dia e noite e dia sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas o trono estava vazio. E o texto diz que ele viu um livro, e quando ele viu o livro, ele começou a chorar, porque ele não achava ninguém que pudesse abrir o livro. Mas o anjo do Senhor disse: João, não chore, porque o Cordeiro de Deus, aquele que venceu a morte, e o leão da tribo de Judá, que breve virá,
ele foi achado digno de abrir o livro e de desatar os selos. E sabe o que João viu? João viu o melhor amigo dele. Outra vez. Só que agora ele tinha uma forma diferente. Ele tinha os olhos como chama de fogo. O seu cabelo era branco como a lã. Ele tinha uma tiara sobre a sua cabeça. Ele usava um manto escarlate. Os seus pés eram como um bronze polido. Ele tinha uma espada que saía de sua boca. E ele tinha algo escrito na sua coxa, que quando João olhou, ele leu e disse o que estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Cristo ainda é e sempre será a esperança da igreja. Não há ninguém maior do que Ele. Não há ninguém maior do que Ele. E nunca haverá. Nunca haverá. Então, se somos igreja dele, nós não temos compromisso de dar certo para os homens. Não é sobre quantas mesas, quantas células, quantas unidades nós temos, não. É sobre se um dia abriremos os nossos olhos e diremos: estamos vendo o Cordeiro de Deus. É isso. É isso que precisamos entender. Igreja, nós estamos sendo pressionados nesses dias. A igreja está sendo pressionada a coadunar com pecados. Ela está sendo pressionada a ser uma igreja midiática. Ela está sendo pressionada a ser uma igreja que faz vista grossa para alguns pecados. Deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos ser pressionados de todos os lados, apertados de todos os lados, mas acredite, ainda há uma igreja que remanesce. E que não importa aquilo que os homens nos tirem, a nossa moral diante de Deus vai continuar. Porque quando nós orarmos, Ele vai ouvir a nossa voz. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele está voltando. Ele está voltando. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos a Ele. Levante as suas mãos a Ele.